Então, nessa primeira aula, eu vou falar aí dos protocolos principais, né? É importante, então, lembrar, né, turma, que tem muitos fatores que influenciam a formação da imagem da tomografia, né? Então, depende da posição do paciente, da capacidade do paciente de prender o ar, ou então de usar algum tipo de mecanismo de sincronização, obviamente dos parâmetros básicos aí do raio-x, né, o KVP, o MAS, a espessura de corte, também o gap, né, se for feito o exame volumétrico, o pitch, então tem vários parâmetros relacionados à máquina que interferem na qualidade da imagem. Da mesma maneira, se a gente vai usar ou não o meio de contraste iodado e de que jeito, tá? Isso também influencia, obviamente, a qualidade da imagem no exame que a gente está fazendo. Além disso, tem as coisas que a gente pode escolher depois de realizar o exame, né, no pós-processamento. Então, com que filtro reconstruir as imagens, né, em quais planos, em quais janelas, se a gente vai fazer reconstruções tridimensionais ou não, tá? Então, assim, é um monte de coisa que influencia no exame que a gente está fazendo, né? Se para todo paciente, para todo exame, a gente tem que escolher todos esses parâmetros individualmente, a gente vai passar o dia inteiro na frente da máquina selecionando isso, né? Então, como que a gente resolve isso no dia a dia? A gente cria protocolos de acordo com a indicação clínica, tá? Então, isso é feito em todas as áreas, não só na radiologia torácica, e é importantíssimo, né? Qualquer serviço que vocês forem trabalhar, tem que ter protocolo dirigido, né? Direcionado de acordo com a indicação clínica. Por isso que a história clínica é essencial, né? Então, os objetivos dessa aula é conhecer os protocolos de TC de tórax utilizados no nosso serviço, entender aí os princípios técnicos para a realização de cada protocolo, saber identificar qual protocolo deve ser indicado de acordo com a história clínica. Esses são os 3 objetivos principais dessa aula, tá? Os nossos protocolos aqui, turma, são baseados, né, a minha experiência lá na Alemanha, né, baseado no meu estágio de pós-doutorado que eu trouxe para cá, nas diretrizes aí, principalmente da Sociedade Fleischner de Radiologia Torácica, da Sociedade Europeia de Imagem Torácica, assim como da Sociedade Americana, tá? Então, não tem nada que é feito só da minha cabeça, tá? Então é baseado nas orientações e nas diretrizes das principais sociedades de radiologia do mundo, né? Um dos mais parecidos que tem com o nosso é do pessoal do MGH. Eu acho até que eles copiaram da gente. Eu preciso checar lá a questão temporal, né? Lá em Boston. Mas eu colei aqui a tabelinha da apresentação que eles disponibilizam, né? E vocês podem ver, é parecido com o que a gente faz aqui, né? Então, o que eles chamam de tórax rotina é feito com contraste, né? É para avaliação de massa, infecção, mediastino, pleura, trauma, né? Um tórax rotina sem contraste, que é quando a creatinina está elevada, ou então segmento de nódulo. Para doenças difusas pulmonares, seria a TCAR, né? Então, não só DPOC, mas doença intersticial, asma, né? Que faz respiração. E lá eles fazem a imagem de decúbito ventral para todo mundo, aqui a gente não faz, isso é uma diferença, né? No segmento de nódulo, de novo, né? Eles fazem um exame mais simples, né, com menor radiação, sem contraste, mais simplificado. Rastreamento de câncer fazem com tomo baixa dose, depois, obviamente, a angiotomo para TEP, e um protocolo de traqueia que a gente aqui acaba não fazendo porque não tem demanda, tá? Mas isso é muito parecido com o que a gente faz no dia a dia, o protocolo deles, né? Vamos começar então pelo nosso tórax rotina, né? Quais são as indicações, né? Então, suspeita de nódulo, suspeita ou avaliação de massa, seja ela pulmonar ou extrapulmonar, estadiamento oncológico, né, e controle de paciente com câncer, infecções, né, outras doenças pulmonares diferentes de doença intersticial ou doença de vias aéreas, para tudo isso a gente faz esse exame com contraste, né. O contraste é essencial, principalmente na avaliação do mediastino, da cavidade pleural e da parede torácica. A nossa injeção, o nosso protocolo de injeção, a gente faz igual o pessoal faz lá na Alemanha, a gente faz uma dupla injeção, um split bolus, tá? Em que a gente divide a injeção do meio de contraste, em geral de 80 a 100 ml, né? Em 2 injeções, sendo que tem um delay entre as duas de aproximadamente 40 segundos, e na metade da segunda injeção a gente corta. Sempre com o fluxo de salina depois para empurrar o contraste e evitar de ficar na veia braquicefálica, né? Por que a gente faz esse split bolus, turma? Porque dessa maneira a gente consegue ter um exame que
tem opacificação tanto dos órgãos parenquimatosos, como por exemplo do abdômen superior, né, nesse exemplo aqui do lado do fígado, os rins, né, olha como já tem contraste no sistema coletor renal, né. A gente opacifica os órgãos mediastinais, o timo, o esôfago, a cavidade pleural, e da mesma maneira a gente tem um estudo angiográfico, né, a segunda metade do contraste ajuda a gente a avaliar tanto a circulação arterial sistêmica, né, a aorta e seus ramos, quanto a artéria pulmonar e seus ramos, tá? Então a gente aproveita dessa maneira o máximo possível a informação que a gente tem no exame, né? Hoje, como os exames são todos de alta resolução, cortes finos, né, e as máquinas são muito rápidas, a gente consegue fazer um estudo tanto parenquimatoso quanto angiográfico no mesmo exame, praticamente, tá? Então essa é uma informação importantíssima que deve ser sempre valorizada, né? A gente sempre corta de baixo para cima, caldo cranial, tá? Por quê? Porque se o paciente soltar o ar, não aguentar prender o ar durante toda a aquisição, a gente vai estar cortando lá na região do ápice, que sofre menos, né, menos susceptível aos artefatos de movimento relacionados ao diafragma. Então, todos os exames a gente corta de baixo para cima. A espessura de corte é entre 1 e 2,5 milímetros, né, essa é a recomendação, no máximo 2,5 milímetros hoje para os aparelhos multidetectores, a gente corta tudo de 1 milímetro, tá? Pode ser feito submilimétrico também, se quiser. Aqui a gente corta com 1 milímetro, aquisição volumétrica e o pitch entre 1 e 2, tá? Então, esse é o nosso protocolo básico, a rotina, né? E a gente reconstrói sempre um filtro duro para ser usado com janela pulmonar, um filtro mole para ser usado com janela mediastinal e uma projeção de máxima intensidade de 10 milímetros com janela pulmonar para ajudar a identificar pequenos nódulos, né? Então, sempre 3 reconstruções, cada filtro com a sua janela, tá, turma? Lembre-se disso, né? Esse é o nosso protocolo rotina. Lembrando também que na varredura é importante, né, incluir as fossas supraclaviculares e o abdômen superior até as adrenais, principalmente porque se tiver um câncer de pulmão, são sítios comuns de metástases, né? Então, a gente faz esse rastreio um pouco mais amplo. Então, aqui alguns exemplos de imagens de TC, protocolo rotina com contraste, né, com split bolus. Olha como realça bem, né, tanto a artéria pulmonar quanto a aorta. Esse é um paciente com câncer de pulmão, um adeno central à direita, né, e olha só, a gente consegue ver mesmo sem ser um exame para TEP, a gente consegue ver uma complicação da doença oncológica, né, tem TEP aqui à direita, tá, turma? Além, obviamente, de ser essencial para avaliar corretamente as linfonodomegalias no mediastínio, né, diferenciar o que é vaso de linfonodo, e quando tem linfonodo, ver se tem necrose ou não, tá? Então ajuda nesse tipo de avaliação. Na verdade, o contraste é essencial na avaliação do mediastínio. Aqui no caso de baixo também, um câncer pulmonar não pequena célula do tipo escamoso, né, uma massa grande no lobo superior do pulmão direito, e olha aqui, ó, a gente só consegue ver que esse tumor invade o coração, né, através da veia pulmonar superior direita, porque a gente tem uma boa contrastação do coração. Tá? Ah, professor, mas já é um tumor grande, né, invasivo, aí um T4 faz diferença? Isso faz, porque quando tem invasão do coração, aumenta a chance de morte súbita, de arritmia, e morte súbita é uma informação prognóstica importante. Nesse caso era um possível M1A, porque a gente via que tinha derrame pleural, mas não identificava áreas de espessamento pleural. Então o contraste também é essencial na avaliação da cavidade pleural. Não só câncer, né, turma? Aqui do nosso lado esquerdo, um paciente com uma pneumonia complicada, né, estafilocóxica, e a gente observa, né, as coleções pleurais à esquerda, devido a um empiema. Olha só, tem um realce da pleuroparietal, mostrando para a gente a inflamação nessa cavidade pleural, então no mínimo o exudato. E se a gente olhar com atenção as consolidações, a gente vê que não são homogêneas, né? Tem áreas hipodensas, né, de aspecto arredondado, como aqui no lobo inferior do pulmão esquerdo, né? Isso aqui são áreas de necrose, né, mostrando para a gente que o processo realmente é um processo inflamatório complicado, grave, com boa chance de evoluir para a formação de abscesso ou outras complicações. Então, o contraste também é importante na avaliação do parênquima pulmonar diante do processo inflamatório infeccioso. À nossa direita é um caso bem interessante de um timoma B3 com disseminação pleural. Então, se a gente não injetar o contraste, a gente pode ficar em dúvida, será que isso na cavidade pleural é líquido ou é sólido, né? Mesmo na avaliação da massa mediastinal, né, ver se tem necrose, né, ver a relação com os vasos, então o contraste é essencial na avaliação dessas doenças, tá? É inadmissível fazer exame sem contraste num paciente com suspeita de câncer, com suspeita de doença pleural, com suspeita de doença mediastinal, né? Isso não faz sentido nenhum.
A gente tem um protocolo sem contraste, tá? Inclusive tem um apelido, né, de neutropenia no nosso serviço, porque a gente faz bastante caso de neutropenia febril, tá? É um protocolo de exceção, tá, turma? É para usar quando o paciente não pode receber o meio de contraste iodado por insuficiência renal ou história de alergia grave, e algumas situações específicas como a neutropenia febril, que são pacientes que em geral fazem muitos exames repetidos em curto espaço de tempo, né? Então a gente tenta poupar a função renal. E no estadiamento do CHC, um acordo que a gente tem com o pessoal da gastro, por conta também da função renal muitas vezes limítrofe, então a gente faz esses dois grupos de pacientes também sem contraste, mas é um protocolo de exceção, tá, turma? Lembrar que miastenia graves e mieloma múltiplo não são contraindicações absolutas ao meio de contraste, né? Você injetar contraste, injetar soro fisiológico é a mesma coisa nesses pacientes, então não é contraindicação absoluta, sempre tem que avaliar o risco-benefício, o ideal é fazer o exame com contraste. A técnica e os parâmetros são iguais ao protocolo com contraste, a única diferença é que a gente não injeta. Aqui embaixo um exemplo clássico de uma neutropenia febril com uma aspergilose angioinvasiva, né? Tá? Então esse é o protocolo que a gente usa bastante também, mas é um protocolo de exceção, nas situações específicas. A tomografia de alta resolução, turma, inspiração e expiração. Quais as indicações, né? Então, não é só doença de vias aéreas, né? A gente faz também nas doenças intersticiais pulmonares, né? Professor, por que faz a expiração na doença intersticial pulmonar? Porque a boa parte das doenças intersticiais pulmonares são doenças difusas, que também comprometem as vias aéreas, e a informação, né, a presença das áreas de retenção aérea, pode ajudar no diagnóstico diferencial. Então, tem que fazer inspiração e expiração para todos esses pacientes, tá? A gente manteve o nome alta resolução por uma questão histórica, tá, turma? Hoje, no nosso serviço, todos os exames são de alta resolução, são cortes finos com até 2 milímetros de espessura, são adequados para avaliar o parênquima pulmonar, né? No TCAR, na TCAR do nosso serviço, a gente corta com 1 milímetro, volumétrico, e é importantíssimo fazer o exame sem contraste. Essa definição, ela consta nos documentos da Sociedade Americana e da Sociedade Europeia de Medicina Respiratória, assim como da Sociedade Fleischner, tá? Escreve que é no máximo até 2 milímetros para ser considerado alta resolução, e se for fazer com gap, né, com intervalo, esse intervalo não pode ser maior que 2 centímetros, né? Então, antigamente a gente fazia 1 milímetro espaçado de 10, né? Isso não se faz mais. O contraste, turma, ele altera a densidade do pulmão. Ele tende a deixar o pulmão mais denso e mais homogêneo, então ele pode dificultar a identificação de áreas hipotenuantes, de enfisema e do vidro fosco. Por isso que é importante fazer o exame sem contraste, tá? A gente sempre faz 2 aquisições em inspiração e expiração. Como eu falei com vocês, tem serviço que faz 3 aquisições para todo mundo, incluindo o decúbito ventral. Aqui a gente não faz. A gente acaba fazendo o decúbito ventral em situações específicas, principalmente quando a gente fica em dúvida da presença ou não das opacidades de decúbito, e muitas vezes a gente indica o decúbito ventral, né, por conta da dinâmica do nosso serviço, a gente indica a realização do decúbito ventral no próximo exame, no exame controle, porque o paciente foi embora, a gente foi ver o exame só depois, o técnico não conseguiu identificar a necessidade, e o paciente muitas vezes é de fora, é mais complicado de chamar para fazer só isso, tá? Mas lembre-se de que inspiração e expiração sempre, decúbito ventral de vez em quando, né? Então, um exemplo aqui de 2 pacientes, né, com DPOC, os 2 com a mesma classificação clínico-funcional, GOLD B, tá? Porém com doenças diferentes, que a gente avalia apenas, ou consegue avaliar de maneira adequada no exame de TCAR. Então, à esquerda, a gente tem um paciente com doença predominantemente enfisematose, né, a gente vê as áreas de enfisema centrolobular, predominando nos lobos superiores, com bolhas, né, então uma bolha subpleural grande, né. E à direita, a gente tem um paciente que quase não tem enfisema, mas que tem uma doença com predomínio, né, de alterações das vias aéreas, os brônquios de paredes espessadas e irregulares, né. Esse aqui é o enfisematoso, à nossa esquerda, a nossa direita é o bronquítico, para adequada avaliação dessa fenotipagem que a gente vai conversar na aula de DPOC, é essencial fazer o exame de TCAR com a técnica correta, sem contraste, inspiração e expiração. Aqui à nossa esquerda, um exemplo de um paciente GOLD D, né? Nas imagens em inspiração, a gente vê que não parecia ter tanta coisa, uma broncopatia discreta, um enfisema leve. Quando a gente faz a expiração, olha só, como a traqueia, né, colaba, aqui
está no limite superior da normalidade, porém, olha na região da carina, olha o broncofonte direito, né, o brônquio lobar superior, tem um colapso excessivo, provavelmente relacionado à gravidade da doença desse paciente. E aqui embaixo, um paciente com asma persistente grave. Se a gente olhar as imagens em inspiração, parece um exame normal, né? Talvez uma atenuação em mosaico discreta nos lobos inferiores. Só fazendo a expiração que a gente vai identificar os sinais da doença do paciente, com áreas hipoatenuantes que mantêm o volume, indicando para a gente áreas de retenção aérea. Tá? Então, a expiração bastante importante na avaliação das doenças de vias aéreas. E aqui é um exemplo de um paciente com uma doença intersticial pulmonar fibrosante, uma pneumonia de hipersensibilidade crônica, né, em que a presença na fase expiratória do sinal do red cheese, né, que a gente vê aqui, principalmente nessas imagens à nossa direita, né, a presença de 3 atenuações no pulmão, uma área hiperatenuante de inflamação, uma área intermediária de pulmão normal e áreas hipoatenuantes de retenção aérea. Esse é o sinal do red cheese, visto apenas na expiração, um sinal bastante característico da pneumonia de hipersensibilidade, né? Então, é importantíssimo fazer a expiração também nas doenças intersticiais pulmonares, tá? O clássico exemplo é a APH crônica fibrosante. E no nosso serviço a gente faz a análise quantitativa das TCARs, tá? Principalmente para as doenças de vias aéreas, né, usando o software IACTA, né, que a gente utiliza em parceria com a Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e a gente tem colocado também as medidas do IACTA em alguns casos de doença intersticial, principalmente por conta das densidades pulmonares, baseado aí no trabalho que a gente publicou, né, com o pessoal da reumatologia. Então esse é um exemplo bastante interessante no paciente com DPOC grave, um índice de tifenol de 30%, tá? O VF1 de menos de 1 litro, 39% do previsto, o volume residual de 254%, quer dizer, o ar que entra no pulmão do paciente fica ali 3 dias, depois ele troca, né? A capacidade de difusão super baixa, 23%, a tomografia, né, a análise computadorizada mostra pra gente, em amarelinha aqui o programa pinta pra gente o que é enfisema. Esse paciente tem um pulmão de 8 litros e 200, né, um baita de um pulmão. Em metade do pulmão, 4 litros é só enfisema, não funciona, não serve para nada. Tá? Então, essa é a análise funcional que o IACTA nos fornece. Os 3 principais protocolos, turma, são esses que eu já comentei. Rotina com contraste, o neutropenia, né, sem contraste, protocolo de exceção e a TCAR. Tem outros protocolos principais que a gente usa menos, mas que é importante vocês conhecerem. Tá? Dentre eles, então, protocolo de Swensen, né? Qual que é a indicação do protocolo de Swensen? Avaliação do nódulo pulmonar solitário, por vezes casos de nódulo dominante, mas principalmente o solitário, que mede entre 9 e 30 milímetros, excluindo-se um nódulo tipicamente benigno, ou seja, aquele nódulo calcificado ou aquele nódulo com componente de gordura. Para esses não precisa fazer o Swensen, tá, turma? Como que a gente faz o Swensen? A gente faz uma fase pré-contraste e a gente faz uma avaliação dinâmica pós-contraste, com 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos e 4 minutos. Isso dá para a gente uma ideia de perfusão, de vascularização da lesão. Nas imagens pós-contraste, apenas a primeira, com 1 minuto, a gente faz de todo o tórax, depois a gente faz apenas da região do nódulo, obviamente para expor menos o paciente à radiação ionizante, né? E qual que é a ideia do protocolo de Swensen? O protocolo de Swensen tem um ótimo valor preditivo negativo, semelhante ao exame do PET-CT, semelhante ao exame de ressonância magnética na avaliação do nódulo pulmonar. O que significa valor preditivo negativo? Significa que quando o teste é negativo, aquele paciente muito provavelmente não tem câncer. A gente tem 1 a 2% de chance de estar errado. Tá? Ah, mas se a V é positivo, é câncer? Não necessariamente. Significa que tem que prosseguir a investigação, fazer alguma coisa. Às vezes pode ser um processo inflamatório em atividade. Tá? Mas o importante é que o Swensen tem um ótimo valor preditivo negativo, pode tirar o paciente da biópsia, manter ele no segmento. Né? O valor é de 15 unidades Hounsfield. Quando o realce é menor do que 15, o teste é negativo. Esse valor ele foi escolhido principalmente para valorizar a sensibilidade. Se vocês olharem a curva aqui, ó, tá? O 15, né, tá mais ou menos aqui, entre o 0 e 20, a sensibilidade está lá em cima, a especificidade não é tão alta, porém a gente valoriza a sensibilidade. Se vocês usarem um limiar maior, obviamente que o exame fica mais específico, porém fica menos sensível, vai passar câncer, tá? Então por isso que é escolhido esse valor de 15 unidades Hounsfield. Um exemplo de um protocolo de Swensen, uma paciente teve um nódulo pulmonar com um achado de exame
uma avaliação pré-operatória. Na medida pré-contraste do nódulo era 32 unidades Hounsfield, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, né? Chegou a um realce máximo de 65, teste positivo, foi para a biópsia, adenocarcinoma de pulmão. Tá? Aí aqui só para ressaltar, né? Olha como o FOV, né? O campo de rastreio é menor nas imagens de 2, 3 e 4 minutos, tá, turma? Para diminuir a exposição à radiação. Outro protocolo importante, né, que tem aumentado aí a solicitação, principalmente em tempos de pandemia, é a tomografia computadorizada com baixa dose de radiação ionizante. Né? E quais são as indicações, pessoal? Pacientes jovens com doenças crônicas, a gente pode indicar esse exame, principalmente os pacientes que vão fazer muitos exames seguidos ou ao longo dos anos, como por exemplo na fibrose cística. No rastreamento do câncer de pulmão, paciente assintomático com fator de risco, tá? No segmento seriado de nódulos, né? Então já fez o primeiro exame com contraste, tem um nódulo pulmonar que mede 1 centímetro, no controle, né, a gente pode fazer um exame sem contraste, inclusive com baixa dose. Né? Outros tipos de lesões pulmonares que estão sendo seguidas, por exemplo, no paciente com neutropenia febril, fez o primeiro exame, identificou a lesão, pode fazer o controle com tomo de baixa dose. E a indicação do exame para avaliação de comprometimento do parênquima pulmonar pela COVID-19 também deve ser feito com exame de baixa dose, tá, turma? Por quê? Porque é suficiente para ver se tem ou não pneumonia viral, né? E como esses pacientes também têm chance de fazer exames repetidos num curto intervalo de tempo, a recomendação, tá, de todas as sociedades é fazer o exame com baixa dose de radiação ionizante. A gente faz uma única aquisição em inspiração sem contraste. Tá? Tomo baixa dose sempre sem contraste. E o que é baixa dose? Né? Baixa dose, a melhor definição, né, que é repetida pelas principais sociedades, é do National Lung Screening Trial, do estudo americano de rastreamento de câncer de pulmão, menor do que 1,5 millisieverts. Né? A medida que sai lá no final do exame, na máquina, é o DLP. Em geral, o DLP é menor que 107, né? E a gente tenta obter esse tipo de imagem reduzindo principalmente o MAS, em geral menor do que 40. 1,5 millisiever é mais ou menos o que, professor? Então tem alguns valores que é legal de vocês saberem. Primeiro é que para calcular o millisiever, né, a gente pega o DLP, que aparece lá na nossa imagem do DICOM, e multiplica no tórax por 0,014. Essa é a constante no tórax, tá, pessoal? Então, nas outras regiões do corpo são outras constantes. E para crianças, por exemplo, a constante também é diferente. Essa é a constante no adulto. Então, 107 vezes 0,014 vai dar aproximadamente 1,5. Né? Alguns números legais de vocês guardarem, por exemplo, do raio-x de tórax. O raio-x de tórax, a exposição é 0,1 millisiever. Então, uma tomografia de tórax baixa dose é aproximadamente 15 exames de raio-x. É pouco? Não é pouco, é muito. Podia ser pior. Né? Uma tomografia de tórax ou abdômen, por exemplo, né, nos aparelhos mais tradicionais, de 5 a 6 millisieverts. Né? Os nossos aqui estão ficando entre 2 e 3 agora, com as máquinas novas. Hoje o tomo de coronárias, né, de 7 a 15 millisieverts. 15 millisieverts são 150 exames de raio-x. Por isso que é importante indicar adequadamente. E lembre-se que a radiação cósmica anual, né, quem sai na rua, em tempos de pandemia a gente sai menos na rua, a gente está menos susceptível à radiação cósmica, mas em geral, só de sair na rua o ano todo, você vai pelo menos receber aí 1 millisiever de radiação proveniente do Sol, tá? Então são valores legais de vocês saberem, principalmente na hora de conversar com os colegas clínicos, ou mesmo com os pacientes, né? Quantos raios-x de tórax é essa tomografia? Então lembre-se que o raio-x é 0,1 millisiever. Né? Do rastreamento de câncer de pulmão é importante saber também quais as indicações, tá, pessoal? Então, o pessoal da pneumologia está começando a pedir, eu mandei mensagem lá no grupo avisando vocês, é para prescrever corretamente, né? Não é para fazer TCAR em INSIES, né? Eles colocam lá, paciente assintomático, né, rastreamento de nódulo pulmonar, rastreamento de câncer de pulmão, TC baixa dose. É diferente do paciente DPOC que veio para fazer a fenotipagem ou para avaliar a complicação. Esse sim a gente faz o TCAR. Se for rastreamento de câncer de pulmão, toma baixa dose. Quem que está indicado de fazer rastreamento, né? Então, o consenso, né, existem discussões em relação a isso, mas o que o pessoal mais usa é baseado também no estudo americano, no National Lung Screening Trial. Então, a idade entre 55
e 75 ou 77 anos, de acordo com a Sociedade Americana de Medicina do Pulmão, tá? Mas entre 55 e 75 anos é mais fácil de guardar. Exposição ao tabagismo de 30 anos maço ou mais, se parou de fumar, que tenha parado há menos de 15 anos, tá? Essa é a indicação. E os caras estão tão na nossa frente, né, que nos Estados Unidos existem inclusive aí sites que orientam a população em relação à necessidade ou não de fazer o rastreamento de câncer de pulmão, né? Esse aqui é um dos que eu mais gosto, é o Should I Screen, não é o Should Ice Cream, né? Não é do sorvete, tá? É devo eu fazer o rastreamento? Lá você consegue, inclusive, calcular a chance que você tem de ter câncer de pulmão, baseado na epidemiologia, né? Aqui é um exemplo de um paciente de um programa de rastreamento de câncer de pulmão alemão, né? Fez lá o exame de rastreamento. A gente não tem um programa de saúde pública no Brasil, tá? Turma de rastreamento de câncer de pulmão. Mas esse paciente fez o exame, 57 anos, tinha uma carga tabágica de 40 nos maços, tinha um nódulo de 8 milímetros. Foi optado por fazer um controle em 3 a 6 meses, o nódulo cresceu. Tá? Teve um tempo de duplicação de 145 dias, compatível com neoplasia. Ainda fez o PET-CT, né, mostrando aqui pra gente uma alta captação, fez a biópsia, é um adenocarcinoma pulmonar, tá? Então aqui é o nódulo no lobo inferior do pulmão direito, né? Então um exemplo de um rastreio positivo para detecção de câncer de pulmão. E por último, então, só comentar acerca desse exame, tá, que vocês vão ver de vez em quando, que é a tomografia de ultra baixa dose. É diferente da tomo de baixa dose, tá? Ultra baixa dose é a tomografia com dose de radiação igual ao do raio-x, tá? A gente tem feito apenas nos exames de coronárias, antes de realizar a coronária, para avaliar aí o que está acontecendo em volta. Por enquanto, a gente não tem utilizado na rotina clínica. Pode ser utilizado, tem trabalhos mostrando que algumas situações para detecção de opacidades parenquimatosas pode ser utilizado, mas ainda não faz parte da nossa rotina, tá? Só estou mostrando para vocês porque o futuro do negócio é isso aqui, né? Então, é a dose de radiação de um raio-x, e a imagem é melhor que um raio-x, né, turma? A imagem é ruidosa, né, professor? Fica tudo meio borrado, né, cheio de artefato? Fica, mas é melhor do que um raio-x, tá? Aqui embaixo mostrando para vocês o DLP, ó, de 9,8, tá? Então, ultra baixa dose, a gente consegue fazer no aparelho de Toshiba, e a gente tem utilizado isso com os colegas clínicos e cirurgiões. A gente pode também indicar esses exames se preciso for, em situações específicas, tá? Discutam com os chefes. Concluindo então, turma, os protocolos, né, são importantes para padronizar a realização dos exames de tomografia e facilitar a rotina clínica, tá? Então, é importantíssimo, na verdade, a realização adequada dos protocolos, né, e os nossos protocolos são baseados na indicação clínica, né? Então é importante sempre na conversa com o colega valorizar, né, que o que ele escreve lá para a gente é o que direciona a realização do exame correto, né? TC de tórax não é tudo igual, tá? A gente precisa saber o que é para estudar para poder fazer o exame correto, né? A gente tem aqui a facilidade que quando o colega não põe a história clínica, a gente pode olhar no prontuário. Então, quando preciso for, olhem no prontuário. Porém, peçam sempre para o colega, né, nas discussões de caso, colocarem a história clínica corretamente, porque isso aumenta a acurácia do exame, porque o exame vai ser feito da maneira correta, né? Aqui no nosso serviço, quem prescreve as tomografias de tórax é o R1 de estágio no tórax, né? A primeira coisa que tem que aprender sobre tomografia são os protocolos e o que prescrever, tá? Essa é a primeira coisa que o residente tem que aprender sobre a tomografia, e quem prescreve é o R1 com auxílio do R2 e eventualmente do R3, se precisar, nós também estamos disponíveis para ajudar. O nosso protocolo rotina mais utilizado é o exame com contraste. A tomografia alta resolução em inspiração e expiração sem contraste indicada na doença de vias aéreas e na doença intersticial pulmonar. Lembrar do protocolo de Swensen para avaliação do nódulo pulmonar solitário. Se preciso for, olhar antes, né? Se tem um raio-x ou uma tomografia para realmente indicar o Swensen de maneira correta. E a tomografia de baixa dose, lembrar que deve ser feita no rastreamento do câncer de pulmão, em alguns casos de segmento de doenças crônicas em pacientes jovens, e na Covid-19 é a TC baixa dose que é para ser realizada. Turma, lembre-se de entrar no Moodle da radiologia torácica, tá? A chavinha de inscrição é Tórax HCRP. Para quem está no estágio, é a primeira coisa que tem que fazer.
Lá está disponível o roteiro de estudo, né, tem as referências para serem lidas, dos documentos do estágio, a apostila de tórax, está tudo lá. All you have to know, né, tudo está lá no Moodle da radiologia torácica. Então essa é a primeira coisa que quem está no estágio tem que fazer, e os demais residentes, quem quiser já entrar e dar uma olhada no material também, fiquem à vontade.